nós estamos partilhando Lumen Gentium. Lumen Gentium, nós já estamos aí no número 13. Número 13 é o último parágrafo, os dois últimos parágrafos do número 13. É o parágrafo, deixa eu ver, o primeiro, segundo, terceiro parágrafo, mas é o terceiro, mas os dois últimos agora, que nós vamos partilhar. Estamos falando essa semana toda, né, sobre o sentido da fé e os carismas do povo cristão. E aí nós passamos para o tema de a universalidade ou catolicidade do único povo de Deus. Olha, um tema muito importante que nós estamos tratando já desde a quarta-feira, né? Vamos lá, partilhando juntos, catequese do Papa Paulo VI e a Lumen Gentium, diz assim: daí, enfim, haver entre as diversas partes da igreja vínculos de comunhão íntima quanto às riquezas espirituais e quanto à distribuição dos operários apostólicos e dos recursos materiais. Veja, é necessário. Primeiro, nós precisamos lembrar que nós temos um patrimônio que ele é imaterial. Um patrimônio, gente, uma riqueza, uma herança que nós não podemos colocar no banco, que nós não podemos colocar nos cofres, que nós não vamos tocar, que nós não vamos ver. É uma riqueza espiritual. Toda vez que as pessoas dizem, a igreja é rica, nós precisamos lembrar que mais do que bens, e a igreja possui bens porque ela precisa para evangelizar, nós temos a riqueza espiritual, os santos, a nossa história, os nossos sacramentos, as nossas solenidades, as nossas festas, o nosso ciclo litúrgico, a nossa dinamicidade da vida de comunidade, dons e carismas. Esta diversidade é a riqueza da igreja. Uma riqueza, como eu já disse e repito, é uma riqueza imaterial, ou seja, não é uma riqueza material, é uma riqueza espiritual. Mas existe também uma necessidade de recursos materiais. E aí nós precisamos também de uma distribuição, tanto de mão de obra, vamos dizer assim, na missão, como também de recursos materiais. Não esquecendo também, e principalmente, da riqueza espiritual. O Papa diz assim: os membros do povo de Deus são realmente chamados a porem em comum os seus bens. E a cada uma das igrejas se aplicam as palavras do apóstolo: servir aos outros, cada qual na medida do dom que recebeu, comunicando uns aos outros como bons administradores da multiforme graça de Deus. Veja só. Veja, o Papa recorda os membros do povo de Deus. Quem são? Os batizados. Todos nós. Eles realmente são chamados a colocar em comum seus bens. Se você possui um bem, não estou dizendo que você tem que pegar o que você tem e dar para a igreja. Não necessariamente é isso. A gente sabe de muitas outras igrejas que às vezes se obrigam, né? Os líderes obrigam os seus fiéis a doar carro, terreno, e é o 10% rígido. Não estou me referindo nesse sentido. Agora, aquilo que nós temos, por exemplo, um carro, um computador, um celular, são colocados também a serviço. Quando as pessoas se dizem assim, padre, mas olha só, eu sou coordenador aqui da minha pastoral, do meu movimento, e eu uso o meu celular para evangelizar. Sim, ótimo. Está usando o bem que Deus te deu para a promoção do bem das pessoas, do bem comum. Mas a igreja tinha que dar. Mas se a igreja não tem condições, a igreja vai dar um celular para cada um dos coordenadores, das pastorais, não tem condições. Então você coloca o seu bem a serviço do reino de Deus. O que eu tenho, eu coloco a serviço dos outros, colocando aqui em prática as palavras de Pedro: servir aos outros, cada qual na medida do dom que recebeu, comunicando uns aos outros como bons administradores da multiforme graça de Deus. Quantas pessoas que dizem, padre, eu trabalho nos bastidores, se precisar de mim aqui para carregar isso, para montar aquilo, para fazer aquilo, eu tô aqui, sou um pau para toda obra, mas não me dê um microfone, não me peça para falar nada, porque eu não tenho este dom, não é o meu carisma. Não existir, como vai existir o contrário também, né? Olha, padre, o que precisar de mim, eu canto, eu toco, eu falo, mas eu não levo jeito pra fazer isso e aquilo.
Então, existem diferentes dons, diferentes carismas aplicados conforme a realidade de cada um. O Papa continua. O último parágrafo agora deste número 13 é o último parágrafo, aliás, deste tema aí que fala da universalidade ou catolicidade do único povo de Deus. Último parágrafo. A esta unidade católica do povo de Deus, que prefigura e promove a paz universal, são chamados todos os homens. A ela pertencem ou para ela se orientam, embora de maneira diferente, tanto os católicos como todos os cristãos, e mesmo todos os homens em geral, chamados pela graça de Deus à salvação. Então, esta unidade, e aí católico aqui significa universal, essa unidade de todo, do universo, do povo de Deus que está espalhado por esse universo, ela já prefigura, ou seja, ela antecipa esta imagem e promove a paz universal, que é o que nós tanto precisamos. Por isso, gente, eu não gosto desse discurso de ficarmos querendo nos achar sempre os melhores do que os outros. Ah, porque eu sou católico, você é um herege, porque você é um protestante, porque você é isso e aquilo. Gente, isso não ajuda em nada nesta unidade que o Senhor nos propôs. Somos a Igreja de Cristo? Somos, mas isso não deve nos fazer arrogantes, não deve nos fazer agressivos, isso, pelo contrário. Não foi isso, quem quiser ser maior no reino de Deus, seja o menor, foi o que disse Jesus. Então vamos promover a paz, vamos promover a unidade, vamos promover o amor, ao invés de ficarmos promovendo rixas e intrigas. Olha, são chamados todos os homens, a ela pertencem ou para ela se orientam, embora de maneira diferente, tanto os católicos como todos os cristãos. Gente, é o Papa que está falando, num documento de um concílio, tanto os católicos como todos os cristãos, e mesmo todos os homens em geral. Tá vendo como vai ampliando? Nós temos uma base de fé e uma identidade. Eu sou católico apostólico romano. Mas isso não me faz arrogante, isso não me faz exclusivista, isso não me faz separar os outros e já jogar os outros no inferno e no purgatório. Às vezes nós fazemos isso. Isso é errado. Isso não ajuda em nada. Isso não edifica. Vamos ficar com a Igreja, vamos ficar com o Papa que diz: tanto os católicos como todos os cristãos, e mesmo todos os homens em geral, chamados pela graça de Deus à salvação. Todos são chamados à salvação. Ah, mas os outros não vão conseguir. E você vai conseguir? Olha, é tanta arrogância, né? Você tem a carteirinha de católico, não te dá a salvação. Não, porque a salvação já foi dada para nós por Jesus Cristo na cruz. É isso que nos garante a salvação. Não é a tua carteirinha de dizimista, não adianta, não são os seus sacrifícios. Isso é uma resposta que nós damos a Deus, mas é uma resposta que precisa ser coerente. Vida, palavra, pensamento, é coerência de vida.